Carpe Diandos, aqui é o Anderson mais uma vez com uma entrevista especial aqui. Hoje eu estou com o Dr. Lucílios Martins de Souza. Ele é um profissional de fisioterapia, já tem mais de 15 anos de experiência, um mestre aí na área. Ele dá aulas de pós-graduação e também é professor da PUC. E hoje ele está aqui um pouquinho para falar um pouquinho sobre a história dele, dicas para vocês aí que talvez tenham dificuldade em entender o próprio corpo, como se posicionar, né, para não ter tantas dores. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Anderson. Um prazer muito grande falar contigo, falar com os carpedianos também. E é um prazer muito grande poder ajudá-los aí no que eu puder. Tá certo. Doutor, fala um pouquinho sobre a sua história aí como profissional de fisioterapia. Certo, Anderson. O mais engraçado é talvez explicar por que eu me tornei fisioterapeuta, né? Eu jogo Certo. voleibol no esporte, assim, o voleibol, gosto de vôlei e jogo desde os 8 anos de idade. Então, ao longo dos anos, eu tive muitas lesões. Com 15 anos, para você ter uma ideia, eu já era todo machucado. Aí, um belo dia, eu me lembro que um fisioterapeuta me atendeu, eu devia ter uns 15, 16 anos, eu tive um entorse de tornozelo bem grave, e eu peguei um rapaz me atendendo, um fisioterapeuta, e falei, tá aí, eu quero seguir essa profissão. E, graças a Deus, entrei na universidade, então eu me formei pela Universidade Estadual de Goiás, sou fisioterapeuta desde o ano 2000, redondamente falando, sou pós-graduado, né, como você disse, em Ciência do Movimento Humano, treinamento esportivo, docência superior e fisiologia do exercício, e sou mestre em Ciências Ambientais e Saúde pela PUC Goiás. E desde então, o Anderson, eu tinha uma ideia, pelo fato de ter vindo do esporte, de que eu sempre trabalharia na área esportiva. Claro, trabalhei também muito tempo com vôlei, com basquete, atletas de diversas modalidades, e na época eu comecei a trabalhar muito aqui em Goiás, aqui em Goiânia, no ramo de academias de ginástica. Então, eu posso dizer aqui, assim, que aqui no estado de Goiás eu fui o pioneiro de levar a fisioterapia para dentro das academias. Então, desde então, claro, esse é um ramo que cresceu aqui em Goiânia. Já visto que Goiânia hoje é a segunda capital no Brasil em número de academias proporcionais, né? Acho que só perde para São Paulo. E hoje a gente tem uma gama muito grande de profissionais trabalhando. E em um desses anos eu venho também dando consultorias para as academias aqui, dando vários cursos, né? Ensinando aos professores sobre as lesões, como lidar com essas lesões na musculação, de que forma o exercício pode ajudar. Eu acho que até é uma coisa bacana da gente poder falar aqui no nosso Hangout. E sempre trabalhei também com fora da área esportiva, que foi o quê? A parte de postura, tratamento de dor e também trabalhando com idosos, que é um ramo que eu gosto bastante. Hoje na universidade, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, nós temos lá uma oficina de treinamento funcional para idosos. Então, assim, é uma oficina bastante procurada e onde tem um envolvimento muito grande dos alunos e os idosos gostam, porque a gente usa o treinamento funcional, usa o exercício até como tratamento para muitas dores e algumas patologias que ele apresenta, obtendo bons resultados. Então, Anderson, essa é um pouquinho da minha história. Hoje eu trabalho num consultório, trabalho também com uma grande academia aqui em Goiânia e trabalhando muito assim, com patologias ortopédicas. Hoje, se eu fosse falar para você qual a patologia que nós mais atendemos aqui, sem dúvida, é coluna. São as patologias de coluna. As hernias de disco, as alterações posturais, escoliose, uma quantidade boa hoje de adolescentes com alterações posturais, Sim, né? sim. A gente vai aprofundar mais daqui a pouco sobre essa questão. Uhum. E o pessoal que está seguindo aí, eu já deixei uma perguntinha, o pessoal já fez as perguntas, né? Aham. Tá bem interessado em saber quais são as respostas aí. É, Bastante pessoa tem procurado, né, sobre esse tema, e hoje nós vamos responder, então, aqui, você, no caso, vai responder aqui para a gente. E uma coisa que eu achei interessante aqui, que tem uma palavrinha estranha aí, que é o RPG. Eu gostaria que você explicasse o que é esse RPG aí. Ok. Anderson, RPG é uma técnica com o nome, a sigla RPG, Reeducação Postural Global. O RPG, na verdade, ele surgiu de um método chamado Mézières. Na verdade, o método surgiu nos anos 50, 60, com uma terapeuta corporal francesa, chamada Françoise Mézières, onde essa terapeuta corporal ela percebia, por exemplo,
que as curvaturas da coluna, elas tinham conexão entre si e que às vezes a alteração de alguma região da coluna levava a alteração em outra. Então, toda vez que corrigia, por exemplo, o pescoço, alterava a lombar e vice-versa. Exatamente, né? Então, ela percebeu que o nosso corpo ele era interconectado por cadeias musculares. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Uma rotação do braço pode levar a uma rotação de cabeça. Uma pessoa que, por exemplo, eu vou tentar ficar de lado para você ver, que é corcunda, ela não vai ficar olhando para baixo, ela vai compensar fazendo uma hiperextensão para poder manter seu corpo equilibrado. E disso, um dos alunos dela, chamado Philippe Souchard, aprendeu a técnica e veio para o Brasil no início dos anos 80 e trouxe a mesma técnica com o nome de reeducação postural global. Então, em tese, Anderson, é uma técnica muito utilizada, muito difundida no Brasil e em alguns países do mundo, e tem um bom resultado, onde são utilizadas posturas, algumas posturas como técnicas, para tratar dores na coluna, alterações posturais dos mais diversos segmentos, então da coluna cervical, torácica, lombar, às vezes pode tratar até algumas disfunções respiratórias causadas por bloqueios musculares, então é uma técnica hoje muito difundida, muito procurada, claro, assim também como outras técnicas, né? Sim, sim. Uma das dúvidas que o pessoal deixou aqui seria sobre alguma atividade, alguma prática que a pessoa poderia fazer para diminuir as dores com artrose. Você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente alguma coisa que a pessoa possa fazer para diminuir as dores com a artrose? Posso, Anderson? E o que é mais interessante é que é o seguinte, hoje em dia, já se sabe primeiro só explicar rapidamente o que é a artrose, né? A artrose, Certo. ela só é considerada doença, quando ela advém de alguma doença de base. Por exemplo, o indivíduo pode ter uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, ou a pessoa pode ter, por exemplo, psoríase, né? Ou artrite reumatoide, que são algumas doenças de caráter sistêmico, onde ela vai ter uma inflamação nas articulações. Quando ocorrem essas chamadas inflamações reativas nas articulações, com deformidade, desgaste da cartilagem, aí a artrose é doença. Agora, quando esse desgaste da cartilagem nas articulações do joelho, do quadril, advém do envelhecimento ou do desgaste, às vezes não é considerado uma doença propriamente dita. Ela, na verdade, é um distúrbio musculoesquelético com algum quadro de comprometimento funcional. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem artrose nos joelhos, uma pessoa já idosa. Na verdade, toda pessoa acima de 30 anos, ela vai ter algum tipo de alteração nas cartilagens de joelho, coluna, quadril, tornozelo, já detectável. Então, a partir dos 30 anos, todos nós já temos algum tipo de alteração nas articulações. Bom, Anderson, o que é mais interessante falar é que hoje qual é o melhor remédio para artrose? Chama-se exercício físico. Você hoje tem alguns medicamentos, por exemplo, anti-inflamatório, não tem como dar um resultado tão bom, exceto em alguns casos que a pessoa tem muita, muita dor. Existem os chamados condroprotetores, são aqueles medicamentos à base de condroitina, de glucosamina, que ajudam a melhorar a cartilagem. Mas aí é que está, Anderson. Esses medicamentos, eles só dão resultado mediante a prática do exercício, porque é o exercício quem vai estimular a cartilagem a absorver esse medicamento. Então, em tese, Anderson, o melhor remédio para a pessoa que tem artrose, seja no quadril ou no joelho, se ela não tiver um quadro de dor muito intensa, que necessite de um tratamento fisioterapêutico, mas ela já sabe que ela tem artrose, a melhor coisa, fazer exercício físico, fortalecer a musculatura para melhorar a estabilidade. Porque o que acontece, Anderson? A cartilagem da região de contato articular não tem inervação. O que faz uma artrose doer é justamente a instabilidade provocada pela perda da cartilagem. Então, como na articulação, unindo os dois ossos de uma articulação, como por exemplo o joelho, você tem um grande número de ligamentos, esses ligamentos são muito inervados, qualquer alteração no movimento gera um processo doloroso. E a partir do momento que você fortalece a musculatura, a dor tende a diminuir. Mesmo não diminuindo tanto a dor, mas melhora a força e melhora a capacidade funcional. Então, para quem está assistindo o nosso Hangout, o mais importante é, primeiro,
consultar o médico para ver como que está o grau da sua artrose. Se a sua artrose não está com nenhum comprometimento funcional, procurar um fisioterapeuta e em seguida procurar um professor de educação física para fazer atividade física adequada para fortalecer aquela musculatura de modo adequado. Então, em tese, eu vou resumir em uma frase, para quem tem artrose, principalmente as artroses de membro inferior, que são muito comuns, fortalecimento muscular e alongamento. Ou seja, nunca errar no tratamento dessa patologia, dessa lesão musculoesquelética, fortalece a musculatura, alongamento e mantém essa articulação funcionando. Pode até ser, Anderson, que a dor nem melhore tanto, mas a capacidade funcional do paciente ou do indivíduo vai melhorar bastante. Sim, sim. No caso, ele vai acabar melhorando a capacidade dele de se locomover, né? Exatamente. Inclusive, foi bom você falar, e recentemente, eu e mais um grande fisioterapeuta aqui de Goiânia, Dr. Mozi Araújo, nós apresentamos um trabalho no Congresso Brasileiro de Dor, onde nós avaliamos 26 pacientes com dor, com artrose nos joelhos, onde todos eles foram tratados apenas com musculação. E todos tiveram uma redução de dor significativa nos joelhos, fazendo apenas a musculação, sem uso de medicamento. Foi um estudo experimental pequeno, mas foi apresentado no congresso, e foi um trabalho muito bacana, e onde hoje a gente difunde isso para os colegas mostrando. E claro, trabalhando com a amplitude de movimento correta, trabalhando com cuidado, os pacientes apresentam bons resultados. É sempre bom ter um profissional qualificado para poder orientar corretamente, né? Com certeza, Anderson. Às vezes, também, por outro lado, você corre o risco de, vou usar uma palavra grosseira, aqui, se me permite, mas de pegar um profissional louca que vai fazer todo e qualquer tipo de exercício com a pessoa. Não. Uma coisa importante, quem está escutando o Hangout, na artrose, os melhores resultados hoje em termos de trabalhos de força foram feitas com angulações seguras. O que a gente chama de angulação segura? Você vai fazer um movimento até onde você não sente dor e trabalhando com cargas entre 50% a 60% do que nós chamamos de uma repetição máxima, tá? Que é um valor estimado de carga, e trabalhando em torno de 15 a 20 repetições. Então, ou seja, cargas moderadas com repetições mais altas. Outra dúvida que o pessoal teve aqui também, eu acho que vai ser uma coisa bastante recorrente aí entre os jovens, né, que usam bastante computador, é a questão da postura, né, na hora de utilizar o computador, ou a pessoa já está ficando um pouco corcunda. Qual que é, então, a prática que ela pode utilizar para ficar com a coluna reta, ou para não ter esse problema futuramente? Você sabe, Anderson, que o problema maior talvez não é tanto o computador, porque hoje em dia as pessoas, tirando eu e você, estamos aqui conversando, se brincar, de um recurso obsoleto, que é o PC. Eu estou conversando com você agora através de um laptop. Mas hoje em dia as pessoas conversam por tablets ou pelos smartphones, né? Sim, sim. Então, hoje já existem estudos já mostrando as alterações posturais, os quadros de dor na coluna, pelo excesso do uso de smartphone e tablet. Então, o que acontece? O jovem hoje em dia, se você, é interessante, se você hoje, Anderson, for a um bar, um restaurante, muito difícil você ver alguém conversando cara a cara. Às vezes você vê o casal, um de frente para o outro, cada um abaixado aqui, ó, conversando com o outro de frente. Às vezes isso é tão comum. Então, o que acontece? Hoje, não é verdade? Sim, sim, é muita verdade. Aqui também acontece muito isso. Parece que as pessoas estão ficando mais conectadas e mais distantes, né? Exatamente, ou seja, eu estou perto, mas ao mesmo tempo estou muito distante. Então, Anderson, o que é bem interessante é que hoje em dia já se tem estudos mostrando essas alterações posturais. Então, o que é mais comum? Se a gente fosse pegar de todo o segmento da coluna vertebral, o mais afetado pelo excesso do uso de smartphones é a coluna cervical, é o pescoço. E aí você pega uma criança, um jovem, um adolescente, que está na fase de crescimento e passa o tempo inteiro aqui, e tudo é mais baixo, né? Estou até colocando alto para aparecer no vídeo. Com certeza, a criança, a jovem, o adolescente vai adotar uma postura viciosa. Sim. O problema na fase adulta, se o indivíduo é sedentário e ele adota essa postura, com certeza ele também vai, e se for sedentário, pior ainda,
Então, a dica, Anderson, principalmente acaba sendo uma dica até quase que banal, mas seria, nas crianças e nos jovens, limitar o uso desses recursos. Ou seja, a Sim, sim. criança não ter acesso a utilizar isso. Segundo, se a pessoa vai usar um tablet, o ideal, por exemplo, é que ela sente com a coluna, vou tentar demonstrar aqui, com a coluna o mais ereta possível e coloque o tablet no mínimo na altura do queixo, não aqui embaixo, mas colocar o tablet na altura do queixo, para que você consiga manter o pescoço numa posição anatomicamente confortável e dentro do campo visual. Para quem trabalha com PC, para quem trabalha com computadores, laptops, o ideal é a pessoa estar numa mesa com os pés apoiados no chão, joelhos a 90 graus, tornozelos a 90 graus, coluna apoiada, braços completamente apoiados sobre a mesa e a tela do laptop mais ou menos nessa angulação que eu estou aqui com você agora, que Sim, é em sim. torno de 45 graus de inclinação na direção dos olhos, para a pessoa não ter que abaixar a cabeça. Então, não tem necessidade de... Outra coisa seria você colocar o braço aqui esticado para saber a distância, seria isso? Mas é isso. Ou seja, se você colocar, por exemplo, a distância de uma mão, assim, deixa eu só arrumar a tela aqui que desarrumou, uma distância, por exemplo, de um braço, seria mais ou menos um terço dessa distância. Então, você reduziria a distância do braço, você reduz um terço, e aí sim, seus braços devem estar flexionados e apoiados sobre o computador. Agora, isso varia muito, né, de pessoa para pessoa, a altura da mesa, a altura da bancada. Enfim. Outra dúvida aqui que foi bastante recorrente, duas pessoas aparecendo com essa dúvida, foi profissionais que trabalham em pé, né? Uma pessoa trabalha no balcão de farmácia e o outro é cabeleireiro, eles passam o dia todo em pé. Eles gostariam de saber de você o que eles poderiam fazer para não ter dor na coluna ou, eventualmente, mais na frente, ter algum problema com isso. Isso. Anderson, curiosamente, você falando isso agora, eu estou aqui lembrando, eu tenho um paciente cabeleireiro e tenho um paciente que trabalha na farmácia. Bom, o que é interessante é que esses dois pacientes, todos eles praticam atividade física, então eu acho que isso aí já ajuda bastante, né? Mas vamos falar primeiro do caso do cabeleireiro. O cabeleireiro, ele utiliza muito esse movimento aqui, ó, do punho, fazendo escova, penteando, e usa muito os ombros. Então, pelo menos até onde eu tenho observado, o pessoal que trabalha em salão, em pé, sente muita dor no pescoço, nos ombros e no meio da coluna torácica. Uma sugestão que normalmente quem trabalha com fisioterapia do trabalho costuma dizer é o seguinte: a cada 1 hora de trabalho, você ter 10 minutos de descanso para cada 1 hora. Então, você tem lá, dê um descansozinho, alongar, né? Aqui, né? Descansar bastante, alongar os braços, alongar a região peitoral, alongar os ombros. Sempre, Anderson, a pessoa ter 10 minutos de descanso. Claro, se ela tiver a prática da atividade física, isso ajuda muito. Sim. No caso, se a pessoa for dona de uma empresa e tiver uns funcionários trabalhar dessa forma, o indicado seria ele procurar alguém que conheça alguma atividade laboral, alguma coisa do tipo? Hoje em dia, já inclusive, Anderson, já é uma lei, né? As empresas hoje são obrigadas a ter um programa de ginástica laboral, principalmente as médias e grandes empresas são obrigadas a ter. Isso já é uma lei, né? Agora, no caso, por exemplo, do farmacêutico que passa muito tempo em pé, a mesma coisa, se ele puder reservar um espaçozinho lá no fundo da farmácia, colocar um colchonete, fazer um alongamento para a coluna lombar, fazer um alongamento da região posterior de coxa, o que ele procure um fisioterapeuta, nem que seja um fisioterapeuta ir lá e ensinar alguns exercícios para ele poder fazer isso, ou até um professor de educação física, não tem problema. Qualquer um dos dois profissionais estão aptos, né, a trabalhar com casos como este, ele procurar um profissional que vai ensine ele a fazer alongamentos para a região lombar, para a região posterior da coxa, para a panturrilha, para a região dos trapézios. Se ele puder tirar, pelo menos ali, ele fica muito tempo em pé, 2 vezes na manhã, uma vez na manhã e uma vez na tarde, para fazer isso, o Anderson, vai ajudar ele e muito. Sim, sim. Outra dúvida aqui que tinha aparecido, mas você acabou respondendo aí, foi a questão de quanto tempo
daria esse intervalo, né? Que no caso você falou a cada 1 hora poderia ser 10 minutos, né? Descanso. Exatamente. Certo. É claro que dependendo da empresa, se você somar, se o indivíduo trabalha 6 horas e tal, vai perder muito tempo, né? Sim, Tem sim. empresa que não vai aceitar isso de jeito nenhum. Mas se o indivíduo é profissional autônomo, talvez não precise 10, mas ele tira 5, né? Entre um cliente e outro, ali no salão, fazer um pouquinho, dar uma pausa, tomar um café. Ou seja, ele tem que descansar, em tese, ele tem que descansar um pouco, um pouquinho entre um cliente e outro. A mesma coisa o farmacêutico, né? Ele tem pessoas na farmácia que podem substituir no momento aí que ele puder fazer alguma coisa. Agora, Anderson, a gente enfrenta um problema. Quem é que faz isso? Né? É uma questão, a gente trabalha bastante aqui na Escola Carpegiano, a pessoa quer ter realmente resultado, não é nada mágico, não é nada do dia para a noite que acontece, mas sim a questão de um hábito, né? Criar ao longo do tempo um hábito que vai se consolidando, né? Vai construindo ao longo do tempo. Você Exato. concorda com isso? Concordo plenamente. E não é da cultura do brasileiro, da nossa cultura, nós prevenirmos, né? O brasileiro não tem a cultura da prevenção. Haja vista, por exemplo, que no meu consultório, quando eu recebo alguns clientes, muito difícil, olha, Anderson, é praticamente impossível de falar quantas horas eu tenho trabalhado, assim, e tal, tudo, mas eu conto nos dedos de uma mão, de uma, quantos clientes eu tenho que me procuraram para fazer trabalhos preventivos. Não tem. As pessoas, o brasileiro não tem o hábito da prevenção e esperam a vaca ir para o brejo para procurar o tratamento. E coisas assim engraçadas, né? Seria mais ou menos a pessoa falar assim, olha, eu engordei 20 quilos, daqui a um mês eu vou para a praia e quero emagrecer. Complicado. Como se fosse mágica, né? Exato. Complicado. Então, da mesma forma, a pessoa chega para mim, às vezes, com quadros de dores de 2 anos, 3 anos, e fala, olha, eu quero fazer 10 sessões, eu quero ficar bom. É praticamente impossível, não tem como. Então, o brasileiro ele não tem a cultura da prevenção, o brasileiro ele tem a cultura da remediação. E isso, infelizmente, acontece. Acontece muito. Aqui na empresa, a gente tem algumas consultorias que a gente faz para outras empresas. Uma coisa engraçada que o pessoal faz é isso, eles demoram 20 anos para construir aquele castelo, né? Que nem você falou um termo um pouco escrachado, né? Demora 20 anos fazendo aquele castelo de merda e quer destruir ele em 1 semana, né? A gente fala, não, tem que refazer, agora começar do zero e construir direitinho, com tijolo, certinho. Exato. Eu estou com uma paciente agora que é assim, até engraçado, porque ela chegou, tá sentindo, estava sentindo uma dor no ombro, no ombro não, no cotovelo há 22 anos. Claro, procurou alguns tratamentos, não deu certo, mas 22 anos. Um belo dia eu falei, olha, nós vamos uns 3 meses tratando. Mas o que é isso? Meu Deus do céu. Faz as contas do que são 30 dias dentro do que são 20 anos, não é nada. Mas isso acontece, porque o brasileiro ele não tem essa cultura da prevenção, infelizmente. Né? Então, doutor, se quiser deixar mais algum recado aí, a gente já vai terminando por aqui. Foi um prazer para mim poder falar com você, tá? O que está assistindo aí, que ainda não é inscrito na escola, pode acessar lá, www.escolacarpediano.com.br, e lá vai ter um formulário para se cadastrar, receber, além dessa entrevista aqui, outras entrevistas, outros conteúdos, vídeos, e-books. E o doutor, se quiser dar um pessoal aí, fazer algum comentário, fique à vontade. Olha, Anderson, primeiramente eu quero agradecer o convite e te pedir desculpas, porque a gente estava quase que num jogo de gato e rato, né? A gente marcava, eu chegava atrasado, não tinha como e tal, e hoje, graças a Deus, deu certo. Então, Anderson, quero te agradecer de coração pelo convite, para mim é uma honra muito grande falar com você, é um prazer. Quero te parabenizar pela iniciativa da escola, né? Todos aqueles que estão na escola, que estão assistindo, vão assistir esse Hangout, eu me coloco à disposição de vocês, meu Facebook está aí disponível para todo mundo, né? Quem quiser entrar em contato comigo pelo Facebook, está lá, Lucílios Martins, uma foto minha com cara de bobo lá. Mas, e é isso, Anderson, eu acho que a sua iniciativa ela é muito valorosa, de estar ajudando as pessoas, essas dicas são muito importantes, né? E que uma coisa que eu queria que as pessoas assim se atentassem é para que não deixasse
a sua coluna, o seu joelho, a coisa piorar para começar um tratamento. Procura fazer uma avaliação antes, procura um profissional antes, faça atividade física de modo correto, com um profissional correto, né? Não sentir uma dor, eu não vou ao médico, não gosto. Não, tem que procurar o médico, tem que fazer exames e tal, porque depois que a coisa degringola aí para uma lesão mais grave, fica muito mais difícil tratar. Então, assim, a sua iniciativa, ô Anderson, é muito válida, muito valorosa, e eu parabenizo você e agradeço de coração mais uma vez pelo convite. O prazer é todo meu e a gente vai ficando por aqui então. E até mais. Até mais, eu agradeço, um abraço a todos.